Uma maneira de demonstrarmos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador é nos batizando. Essa é uma maneira de reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da justiça de Jesus. Por isso eu convido você a acompanhar esse vídeo até o final, para você conhecer cada detalhe e significado do batismo e a importância que ele tem na vida cristã. Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada e hoje a gente vai aprender sobre o tema Por que devo ser batizado? E como é nosso costume aqui, eu convido você a pegar a sua Bíblia para você acompanhar todos os versos que nós vamos estudar aqui hoje, aí na Bíblia que você tem na sua casa. E o Espírito Santo é o nosso guia, por isso nós sempre oramos pedindo a orientação de Deus para compreender o estudo. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós já estamos no estudo de número 23. Isso porque nós queremos aprender, Pai, e seguir o que a Bíblia ensina. Por isso nós queremos compreender sobre o tema do batismo, Pai, para assim, compreendendo, buscar seguir e fazer a Tua vontade. Seja conosco no estudo de hoje, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. É interessante que não só na Bíblia, mas na vida nós também temos alguns rituais. Por exemplo, quando a gente finaliza a faculdade, todo mundo quer ir lá receber o diploma. E essa é uma maneira formal de mostrar que uma pessoa fez todo um processo de estudo e assim conseguiu concluir e se formou naquela área. Quando nós vamos para a Bíblia ensina que uma maneira de demonstrarmos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador é nos batizando. Essa é uma maneira de reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da justiça de Jesus. E a primeira pergunta diz assim: quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? E a resposta está lá em Efésios capítulo 4, verso 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, por esse texto, nós compreendemos que existe apenas uma forma de batizar que está de acordo com a Bíblia. E a gente vai entender mais no decorrer do estudo. Então, a resposta da primeira pergunta fica assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso não significa que você só pode ser batizado uma única vez. Significa que a Bíblia apresenta um modelo de batismo. E a segunda pergunta diz assim: qual o significado do batismo na Bíblia? Romanos capítulo 6, do verso 3 ao 4, e Colossenses capítulo 2, verso 12, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nesse texto nós vemos que, dentre outros, um dos significados do batismo é a ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, quando nós somos batizados, nós morremos para o mundo e agora buscamos viver para Deus. E aqui nós separamos três significados do batismo na Bíblia. É um símbolo de morte para o mundo, é um símbolo de sepultamento e é um símbolo de ressurreição. Então o batismo tem esses três significados. Nós morremos para o mundo, somos sepultados e ressuscitamos para viver uma vida para a honra e glória de Deus. A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir, afundar. É por isso que nós entendemos que o batismo é aquele batismo por imersão. A terceira pergunta diz assim: de que forma Cristo foi batizado por João? Marque verdadeiro ou falso? E nós vamos ler Marcos capítulo 1, verso 9 e 10, que diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então aqui nós vemos que Jesus foi batizado por imersão. Ele foi imerso nas águas e quando ele levantou, ele viu o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba. Então a opção verdadeira é que Jesus foi batizado por imersão. E a quarta pergunta diz assim: que razão Jesus apresentou para ser batizado? Mateus capítulo 3, verso 13 a 15 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da
Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então aqui nós vimos que Jesus insistiu para que João o batizasse. Mesmo que Jesus não tivesse pecado, ele queria demonstrar como um pecador deve fazer para pedir perdão a Deus e demonstrar que mudou sua atitude. Por isso ele pede que João o batize, para assim cumprir a justiça, dando-nos o exemplo. Então a resposta fica assim: Jesus se apresentou para ser batizado porque ele era pecador? Falso. Para dar o exemplo? Verdadeiro. Para cumprir a justiça? Verdadeiro também. A quinta pergunta diz assim: de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Atos capítulo 2, verso 38 diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro também ensinou que a maneira como nós demonstramos que nós nos arrependemos dos nossos pecados é sendo batizado. Então a resposta fica assim: o povo deveria demonstrar arrependimento passando pela experiência do batismo. Aqui ficou errado, passando pela experiência do arrependimento, mas era através do batismo que era demonstrado que a pessoa realmente decidiu seguir a Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Inclusive tem um estudo bíblico aqui no canal falando dos 3 passos que a gente deve ter para receber o perdão: fé, arrependimento e confissão. Se você não assistiu ainda, depois vai lá conferir. A sexta pergunta diz assim: quão essencial é a pessoa ser batizada nas águas? E a resposta está lá em João capítulo 3, verso 5 e Marcos 16, verso 16, que diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Nesses versos nós vemos que o batismo é muito importante e fundamental, porque é através do batismo que nós demonstramos que decidimos viver por Jesus. É como se você quisesse casar-se com uma pessoa e não usar a aliança. Não faz sentido. Então, o batismo é a maneira pela qual nós demonstramos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados e queremos mudar de vida em Jesus. Então, a resposta da pergunta 6 fica assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. E a sétima pergunta diz assim: o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos capítulo 22, verso 16 diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então aqui nós vemos que o que Paulo foi orientado a fazer foi ser batizado. Assim que ele compreendeu o significado da salvação em Jesus, Paulo se batizou. Então a resposta fica assim: Paulo foi orientado, a receber o batismo. E agora, por que demoras? Levanta-te e receba o batismo. E a oitava pergunta diz assim: quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus capítulo 3, verso 15 e 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então nós vemos aqui que o batismo é algo tão importante que nós devemos nos organizar, nos programar para receber ele o mais rápido possível. Se possível hoje, você se arrependeu dos seus pecados, você decidiu no seu coração viver para Jesus, tome a decisão do batismo e assim busque viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então a resposta da pergunta 8 diz assim: hoje nós não devemos adiar essa decisão, é uma decisão que nós devemos tomar no dia de hoje. Mateus capítulo 28, verso 20 nos ensina que antes do batismo, a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas e aceitá-la. E é isso que você está fazendo aqui nessa série de estudos bíblicos. Nessa série de estudos bíblicos nós já aprendemos a como estudar a Bíblia, aprendemos a como receber o perdão dos pecados, aprendemos o que Jesus faz por nós hoje no santuário celestial, aprendemos a nos preparar para a volta de Jesus. Então, se
você acompanhou essa série de estudos bíblicos até esse estudo aqui, você está preparado para receber o batismo em Jesus. Mas se você ainda não compreendeu as verdades bíblicas, eu convido você a acompanhar desde o início essa série de estudo bíblico, para assim você se preparar para receber o batismo. E a pergunta de número 9 diz assim: que dizer então do meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? Atos capítulo 17, verso 30 responde: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Todos nós temos duas vidas. A primeira delas foi antes de conhecermos a Jesus. E a segunda dela, depois que conhecemos a Jesus e somos batizados, nós vivemos para a honra e glória de Deus. E é isso que Jesus pede a nós. E Deus, mais do que ninguém, sabe da sua vida passada, mas Ele te chama a viver uma nova vida nele. E você começa essa nova vida passando pela experiência do batismo. Então a resposta da pergunta 9 fica assim: não levou em conta os tempos da ignorância. Ou seja, enquanto você não tinha o conhecimento da verdade, ele relevou. Agora que você conhece, ele te chama a viver essa verdade com o auxílio do Espírito Santo. A pergunta número 10 diz assim: o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz assim: bem-aventurado ou felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quando você é batizado, você recebe o certificado para entrar no céu. É como se o batismo fosse um passaporte para o céu. Por isso, não se demore em tomar essa decisão. Busque o batismo em Jesus a partir de hoje. E a resposta da pergunta 10 fica assim: teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. E se você já está preparado ou quer se preparar para o batismo, eu tenho 3 perguntas para você. Você crê no batismo por imersão? Você deseja ser uma nova criatura? Você quer entregar sua vida publicamente a Deus através do batismo? E uma última pergunta: para quando que nós devemos marcar o seu batismo? Eu quero convidar você para acompanhar o próximo estudo, onde nós vamos falar sobre os princípios da vida cristã. E nesse momento, eu convido você para orarmos para finalizar o estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos por saber mais sobre o batismo. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Pai, a ter uma nova vida através do batismo. Essas bênçãos nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu espero você no próximo vídeo.